Bem-vindos ao nosso canal de curiosidades. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história do futebol, o esporte mais popular do mundo. Origens do futebol. A história do futebol tem raízes antigas, com um dos primeiros registros de uma forma primitiva do esporte encontrado na China. O jogo, conhecido como Cuju, é considerado um antecessor do futebol moderno. Kemari no Japão. Kemari, um jogo de bola tradicional do Japão, tem uma história rica e distinta que se entrelaça com a cultura e as tradições japonesas. Jogos de bola na Grécia e Roma antigas. Os jogos de bola na Grécia e Roma antigas são outros exemplos fascinantes de como o ser humano sempre encontrou maneiras de se divertir e se exercitar com esportes de bola. Europa medieval. Os jogos de bola nas ruas e campos da Europa medieval e renascentista foram precursores importantes do futebol moderno. Esses jogos eram praticados de diferentes maneiras em várias regiões, refletindo a cultura e as tradições locais. Os jogos de bola nas ruas e campos da Inglaterra e França medievais foram importantes para o desenvolvimento do futebol moderno. Formação das regras modernas. A formação da The Football Association, (OFA), em 1863 foi um marco crucial na história do futebol, estabelecendo as primeiras regras padronizadas para o esporte e contribuindo significativamente para a evolução do futebol moderno. A fundação da The Football Association, (OFA), em 1863 marca um momento crucial na história do futebol, especialmente na padronização das regras e na organização do esporte. Aqui estão os principais pontos sobre a fundação da FA e seu impacto. A separação entre futebol e rugby ocorreu principalmente como resultado da necessidade de padronização das regras e da evolução divergente dos dois esportes, que inicialmente compartilhavam algumas semelhanças. Regras. As primeiras regras formais para o futebol foram estabelecidas durante a fundação da The Football Association, (OFA), em 1863. Essas regras foram essenciais para a separação do futebol do rugby e para definir o caminho para o desenvolvimento do futebol moderno. As regras de Cambridge são um conjunto de regulamentos que foram significativos no desenvolvimento inicial do futebol. Antes da formação da The Football Association, (OFA), em 1863, várias instituições tinham suas próprias práticas e regras para o jogo de futebol. As regras de Cambridge são um exemplo dessas regulamentações pré-FA, influenciando diretamente as primeiras regras do futebol moderno. Sheffield, também conhecidas como Sheffield Rules, foram outro conjunto importante de regulamentos que influenciaram o desenvolvimento inicial do futebol antes da formação da The Football Association, (OFA), em 1863. Estas regras foram adotadas pela Sheffield Football Club e posteriormente por outras equipes na região de Sheffield, na Inglaterra. Evolução das regras. A evolução das regras no futebol ao longo do tempo reflete não apenas mudanças no jogo em si, mas também a necessidade de padronização, segurança e equidade competitiva. Desde os primórdios informais até as regras estruturadas e internacionalmente reconhecidas de hoje, várias etapas foram marcantes nesse processo de desenvolvimento. A introdução do árbitro, dos pênaltis e dos cartões foi um marco significativo na evolução das regras do futebol, trazendo maior organização, justiça e controle para o esporte. Expansão global. Os primeiros clubes de futebol surgiram na Inglaterra durante o século XIX, desempenhando um papel fundamental na organização e na popularização do esporte. O Sheffield Football Club, a Sheffield FC, é reconhecido como o primeiro clube de futebol do mundo, fundado em 24 de outubro de 1857, na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Este clube histórico desempenhou um papel crucial no desenvolvimento inicial do futebol organizado e competitivo. O crescimento dos clubes de futebol na Inglaterra e na Escócia foi um fenômeno significativo durante o século XIX e início do século XX, marcando a expansão e a popularização do esporte em nível organizado e competitivo. O crescimento dos clubes de futebol na Inglaterra e na Escócia foi um fenômeno significativo durante o século XIX e início do século XX, marcando a expansão e a popularização do esporte em nível organizado e competitivo. Primeiras competições. As primeiras competições de futebol desempenharam um papel crucial no desenvolvimento e na popularização do esporte, proporcionando um formato estruturado para clubes competirem entre si. A FA Cup, abreviação de Football Association Challenge Cup, é a competição de Copa mais antiga do futebol mundial. Ela desempenha um papel significativo na história do esporte e na cultura futebolística da Inglaterra. A primeira liga de futebol organizada na Inglaterra foi a Football League, fundada em 1888 por William McGregor. Esta iniciativa foi fundamental para estruturar o futebol de clubes em um formato de competição regular, estabelecendo um modelo que seria seguido por ligas de futebol em todo o mundo. O futebol na Europa continental possui uma rica história e uma evolução única, paralela à do futebol na Inglaterra. Enquanto o jogo se desenvolvia nas Ilhas Britânicas, ele também ganhava popularidade em diversos países do continente europeu, com características e trajetórias próprias.
vamos explorar um pouco mais sobre como o futebol se estabeleceu e se expandiu na Europa continental. O crescimento do futebol na Itália, Espanha e Alemanha seguiu caminhos distintos, cada um contribuindo de maneira única para a história e a popularização do esporte em seus respectivos países. O futebol na América do Sul tem uma história rica e profundamente enraizada na cultura e na identidade dos países da região. Desde sua introdução pelos imigrantes europeus no final do século XIX até se tornar uma paixão nacional, o futebol sul-americano é conhecido por seu talento excepcional, rivalidades intensas e torcidas apaixonadas. A introdução e popularização do futebol no Brasil, Argentina e Uruguai desempenharam papéis fundamentais na história do esporte na América do Sul. A FIFA e as competições internacionais. A FIFA, ou Federação Internacional de Futebol Associado, foi fundada em 21 de maio de 1904, em Paris, França. Este evento marcou um passo significativo na organização e na governança do futebol em nível mundial. Aqui estão os principais pontos sobre a fundação da FIFA. A fundação da FIFA em 1904 marca um marco crucial na história do futebol mundial, estabelecendo uma organização internacional para governar e promover o esporte. Aqui estão os detalhes históricos sobre a fundação da FIFA. A FIFA, quando foi fundada em 1904, teve inicialmente 7 membros fundadores, em Bélgica, Dinamarca, França, Países Baixos, Espanha, Suécia e Suíça. Esses países estavam representados por suas respectivas associações nacionais de futebol. Ao longo dos anos seguintes à sua fundação, a FIFA viu sua base de membros crescer continuamente à medida que mais nações aderiam à organização. Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930 no Uruguai, marcando um evento histórico significativo para o esporte globalmente. As Copas do Mundo de futebol são eventos cheios de momentos históricos que capturam a imaginação de milhões ao redor do mundo. Outras competições. A Eurocopa, oficialmente conhecida como Campeonato Europeu de Futebol, é o principal torneio de seleções nacionais de futebol da Europa. A Copa América é o principal torneio de futebol entre seleções nacionais da América do Sul. Os torneios de clubes internacionais desempenham um papel crucial no futebol, oferecendo competições de alto nível entre os melhores clubes de diferentes países. Tática e técnica. As primeiras formações no futebol se referem aos primeiros arranjos táticos ou sistemas de jogo adotados pelas equipes ao longo da história do esporte. Revoluções táticas. O Catenaccio foi um sistema tático defensivo altamente influente no futebol, especialmente associado à escola italiana de treinamento. O futebol total na Holanda foi uma abordagem revolucionária que transformou a maneira como o jogo era jogado e percebido. Tiki-taka na Espanha. O tiki-taka é um estilo de jogo de posse de bola que se tornou sinônimo da seleção espanhola de futebol, especialmente durante seu período de sucesso nos anos 2008 a 2012. Avanços técnicos. Melhorar os treinamentos no futebol envolve várias estratégias e abordagens para maximizar o desenvolvimento dos jogadores e o desempenho da equipe. O uso de tecnologias no esporte, como VAR, a Video Assistant Referee, GPS e outras ferramentas, tem transformado significativamente o futebol e outros esportes, melhorando a precisão das decisões, o desempenho dos atletas e a análise tática. O impacto social do futebol é vasto e abrange uma ampla gama de áreas, desde a união de comunidades até o desenvolvimento econômico e cultural. O futebol tem sido um poderoso veículo de integração e inclusão social em várias comunidades ao redor do mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveitando, se quiser mais conteúdo do canal, clique em um desses vídeos aqui. Falou e fui!